Olá, companheiros de caminhada, chegamos à nossa aula número 8, a aula que vamos passar do livro de Gênesis. Isso mesmo, foram 7 aulas desse tão importante, desse primeiro livro das Sagradas Escrituras de Gênesis, esse livro que estamos aprendendo cada vez mais a amar, a admirar e a aprender a lê-lo da forma correta, da forma mais profunda ainda. E agora chegamos à história de Moisés, uma história cheia de sinais e maravilhas que vale a pena uma atenção toda especial. Vamos lá? O que precisamos saber aqui para entender bem essa questão da aliança mosaica? Primeiro, logo após ali o episódio de José, o povo fica no Egito, porque o povo hebreu vai para o Egito por questão da fome. Tem tudo aquilo que nós aprendemos na última aula, aquela importância toda a esse fato ocorrido que acaba salvando o povo da fome. Mas eles ficam por aquela região. O que a história nos conta é que após um período, troca o governador egípcio, e um governador egípcio que não era tão chegado ali, não era tão favorável aos hebreus. E ameaçado pelo grande volume de hebreus que tinham, o que eles fazem? Escravizam os hebreus. Essa escravidão dura aproximadamente 430 anos, que o povo fica lá e sofre demais. Nesse período, eles passam a não poder mais adorar o seu Deus, né, ao nosso Deus. Também passaram por causa da miscigenação com outros povos de outras origens, de vários lugares do mundo, inclusive os povos egípcios, começaram a adorar e a considerar ali outros deuses na sua cultura. Eram vistos como classe inferior, né? Isso era inclusive feito de maneira para que eles pudessem ser colocados ali como escravos e para que eles não se revoltassem. Por muitas vezes eles não tinham controle sobre o seu futuro. O faraó mandava, que nem a gente fala, né, mandava prender, mandava matar. E realmente, literalmente, isso acontecia. Daí que a gente conhece sobre um pouco do início da história de Moisés, quando, por causa do grande número de hebreus que já estavam naquela terra, para ter um controle e superioridade sobre eles, o faraó manda matar todas as crianças. E aí acontece aquele fato interessante de que a mãe de Moisés o coloca numa cesta de junco junto ao rio. Ele vai parar junto à filha do faraó, que acaba cuidando dele, faz crescer. Por isso que Moisés cresce ali no seu meio, junto com a realeza, praticamente como um irmão. Obviamente nunca deixou de ser considerado um hebreu, por isso não tinha direitos ao trono, mas ele cresce ali junto, conhecendo tendo o que era de bom, o que era melhor, e também conhecendo tudo a cultura bem de perto, a cultura egípcia. Após ali um evento interessante em que Moisés se defronta com a realidade, ele reconhece aí o seu lado hebreu por causa de um momento em que um guarda egípcio maltrata um outro hebreu. Ele acaba matando o guarda, foge para não ser preso e possivelmente morto, passa um tempo ali no deserto e encontra a sua esposa, encontra o povoado de seu sogro, onde ele aprende novamente sobre quem era esse Deus dos hebreus, aproveita e se aproxima deles e fica ali durante aproximadamente 40 anos. Então Moisés fica com quase 40 anos vivendo junto com os egípcios. Depois ele passa praticamente 40 anos, quase 40 anos, vivendo ali com o seu sogro, até que acontece esse episódio sensacional. Como eu sempre falo para vocês, algumas perguntas ficam anotadas para a gente poder encontrar Deus. Esse episódio eu quero ver, eu quero sentar na sala do sofá ali, pedir para mostrar na melhor qualidade de vídeo possível, na melhor qualidade de áudio. Eu gostaria de rever esse evento tão importante aqui de Êxodo 3, que eu vou ler para vocês a partir do versículo 1. Que diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele.
Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Muito provavelmente ele já estava preocupado em ter que reencontrar ali o seu irmão, que se tornaria o faraó, que provavelmente já era o faraó naquele momento. Então existia um medo, né, de Moisés, até pelo que ele havia feito lá com o guarda. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse momento. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, evocando ali, está falando ali, representando aquela palavra tão especial que a gente aprendeu na nossa primeira aula. Eu sou Yahvé, aquele Deus todo-poderoso que existe desde a eternidade. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para vocês, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os israelitas, as autoridades de Israel, e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes têm feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, terra onde mana leite e mel. Este é o chamado. Que sensacional, não tem muita explicação para dar sobre esse ponto. Só realmente Moisés presenciou uma coisa fantástica, uma sarça que não queimava e que mesmo assim ainda fala com ele e demonstra ali todo o seu poder. E com isso não havia como Moisés recusar. Depois eles chegam a conversar um pouco mais, Moisés fala da dificuldade, ele orienta a procurar o seu irmão Arão e lhe dá o cajado, que seria sempre utilizado em situações que ele precisasse evocar esse grande Deus a atuar de forma milagrosa ali junto ao seu chamado. E por que na verdade acontece toda essa movimentação? Aqui a gente tem a justificativa no versículo 22 do capítulo 5. Moisés voltou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu, de modo algum, libertaste o teu povo? Então Moisés vai lá e piora a situação quando ele conversa com o faraó. O faraó fica mais bravo ainda e piora ali os castigos e o tempo de trabalho do povo hebreu ali na sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá que farei ao faraó. Por minha mão poderosa eu os deixarei ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde vivem como estrangeiros, e agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança, aquele cuidado, aquilo que Deus estabeleceu inicialmente lá com Abraão e que não mais esqueceu.
Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e Jacó, e a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. É incompreensível pensar 430 anos sem ter uma relação próxima com esse Deus, que qualquer um provavelmente duvidaria. E é muito por causa disso que acontece o que vai acontecer a seguir. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó, ainda mais que não tenho facilidade de falar? Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e o faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Então, meus queridos, a aliança que ha sido feita com Israel em amor, para que todos sejam redimidos e adotados, volta a ser citada, volta a ser falada e volta a ser novamente ativa ali com eles. A bênção central disso é ter novamente uma comunhão com Deus. E por que Deus faz essa movimentação? A gente vai ver um pouco mais para frente, vamos estudar agora no próximo slide já um pouco sobre as pragas. Por que acontece tudo isso? Por que foi necessário esse sofrimento e não simplesmente de uma forma sobrenatural, já Moisés chegar lá, já fazer algo, bater o cajado, o faraó se cair em joelhos diante desse Deus e liberar o povo? Por que houve o endurecimento do coração do faraó em algumas situações? É bem interessante esse slide que nós vemos aqui, que demonstra bem o que aconteceu. Foram 10 pragas, e para cada uma dessas pragas significava a superioridade de Deus sobre uma deidade egípcia. A primeira praga foram sangue no Nilo, era sobre o próprio deus Nilo, Rapi, como ele era conhecido. E por aí vai, vemos em todas as outras, até chegar na última, que é a morte do primogênito, que o próprio faraó era considerado um deus. E quando o filho dele morre ali a linhagem perfeita, quando havia a morte do primogênito, então havia a quebra, mostrando que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e agora proclamado por Moisés, era maior do que qualquer outro Deus entre os deuses que poderiam ser considerados em toda aquela região, em toda aquela cultura. Interessante lembrar que por 4 vezes, no sexto, no oitavo, no nono e no 10ª praga, o próprio Deus declara que endureceria o coração do faraó, porque diante da sua obra isso seria necessário. Seria necessário mostrar esse poder perfeito sobre qualquer outro pensamento de deidade que eles poderiam ter. O povo já estava há muito tempo afastado de próprio Deus, e eles precisariam voltar a aprender a reconhecer esse Deus como todo-poderoso. Então seria muito mais fácil tirar, como eu falei, mas Deus precisaria ali dar um ensinamento para aquela grande multidão que logo mais iria se reencontrar com ele e novamente estabelecer uma relação mais íntima com esse Deus. Aí a aliança mosaica chega a um dos seus pontos mais especiais, quando no versículo 13, do capítulo 12, depois de acontecer todas as 10 pragas, as 9 pragas, nessa 10ª praga, a mensagem dada para todos foi o seguinte: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Foi solicitado por Deus, através de Moisés, que passa aos líderes, e eles propagam ali a todo o povo hebreu e a todos os que estavam naquela região escravizada, que deveriam matar o seu cordeiro, o seu animal mais puro, e aspergir o sangue, pintar com o sangue os umbrais da porta, tanto no sentido vertical
como no sentido horizontal. O sangue na madeira volta a ser representado, como tivemos ali uma representação quando o próprio filho de Abraão, quando Isaac carrega a madeira para o seu sacrifício. O sangue agora na madeira fica claro, trazendo uma lembrança muito especial para nós do que viria a acontecer. Então, através dessa solicitação, quem fizesse isso, o Espírito de Deus passaria e não oferiria o primogênito, não trazendo a ele a morte. E aí no versículo 21, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifique-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo de sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa a cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. A Páscoa que nosso Senhor Jesus Cristo vai celebrar por algumas vezes, por 4 vezes ali ali na região de Jerusalém, e que nessa última é onde ocorre a sua condenação e a sua morte, exatamente a memorização, uma cerimônia em memória a essa Páscoa que acabamos de ver. A Páscoa que livrou o povo do Egito, o povo hebreu que estava escravizado no Egito, dessa opressão. Versículo 29. Então à noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias de gado. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto, exceto as casas que tinham feito cumprido aquilo que Moisés havia definido para eles. Depois desse evento tão emocionante, que nos remete diretamente ao que sabemos da história, andamos aí da criação à cruz, a cruz começa a se aproximar, as alianças se formam para chegar até a cruz, Faraó permite que o povo saia, o povo se desloca, sai daquela região, um grande número de pessoas, há a possibilidade aí de até possivelmente 2 milhões de pessoas saíram andando entre o povo egípcio e, por que não, alguns dos outros escravos que se rendem a esse Deus tão espetacular que se mostrou através desses milagres. Eles saem e caminham numa organização ali para Moisés levá-los até onde havia prometido anteriormente, na terra que mana leite e mel. Um pouco depois, o próprio faraó cai em si, se arrepende e começa a correr atrás deles numa perseguição para retomar a ordem e a escravidão que ele havia estabelecido. E aí eles se encontram, defrontam ali com o mar fechado, com o mar vermelho, o mar de junco, como é conhecido, sem a possibilidade de prosseguir. Deus segura o faraó e o seu exército com uma torre de fogo, com uma coluna de fogo, e aí Moisés, mais uma vez, clamando a Deus por um milagre, ele faz o mar se abrir, e toda essa multidão passa são e salva. Quando os próprios exércitos do faraó tenta passar, o mar se fecha novamente, não permitindo essa perseguição, e aí permitindo com que o povo de Israel continuasse sua caminhada rumo à terra prometida.
Pois enfim, a aliança mosaica se conclui. Nós temos aqui no capítulo 19, nos versículos 3 a 7, o benefício central dessa aliança. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. Por que Deus pede isso? Primeiro ele fala dessa presença constante e pede para que eles sejam um povo de sacerdotes, aqueles que proclamariam a palavra. Porque foi esse povo, o povo que Deus escolheu para lhes trazer essa série de milagres tão extraordinários, essa visibilidade ali de quem é esse Deus Todo-Poderoso. Então ninguém melhor que tenha essa experiência tão próxima, tão pessoal com esse Deus, tendo visualizado tudo aquilo, para dizer quem é esse Deus criador, quem é esse Deus libertador que os tirou da escravidão. Pouco mais à frente, para estabelecer o tratado, Deus dá a Moisés, escreve nas tábuas da lei, com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos, as 10 leis da aliança, que na verdade são um resumo de todo o agrupamento das mais de 600 mandamentos que existem por praticamente todo o Antigo Testamento, que se resumem ali em 2 grupos. Os 4 primeiros se referem a quem? A Deus, a como nos relacionarmos com Deus. E os 6 seguintes, completando os 10, se referem a como nos relacionar com o próximo. E mais para frente, quando o próprio Jesus proclama, referenciando já os rabinos sábios que já haviam feito esse resumo, lembrando quais são os 2 principais mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Já havia sido estabelecido isso daqui. A grande diferença é que quando Jesus diz que agora a lei seria cumprida com sangue, com o coração e com a carne, viria através do cumprimento do seu sacrifício e seria parte da nossa vida. Tem que estar agora marcado na nossa pele como atitudes que devemos ter. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A resposta do povo logo depois apresentado ali os 10 mandamentos para ele, no capítulo 24, versículo 3. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. A gente não tem como não lembrar quando Cristo, ali na última ceia, junto com seus queridos apóstolos, levanta o cálice e lembra do sangue da aliança. É importante lembrar que nesse pedaço, quando no versículo 5 eles falam do holocausto, de novilho, há também a lembrança de como é feito ali com Abraão a assinatura da aliança, quando um animal é morto e Abraão passa, depois o Espírito de Deus passa no meio da noite. Havia essa simbologia muito importante, mas o povo responde sim ao tratado: cumpriremos, seguiremos o que o Senhor pediu. Mas uma coisa importante que eu gosto sempre de ressaltar disso aqui: por que o sangue é tão importante? Por que é tão falado o sangue depois do sangue de Cristo derramado ali um pouco mais para frente? Por causa do seguinte:
O sacrifício com sangue é feito para lembrar que o valor dessa aliança é vida ou morte. Fazer parte da aliança significa vida, estar fora dela significa morte, que é a mesma morte pela qual o próprio diabo engana Eva, dizendo que você comer do fruto, você não morrerá, mas sim haveria uma separação de Deus. E Deus volta aqui a usar o sangue agora para representar, para dizer que haveria vida, vida com ele, se o povo cumprisse, se o povo seguisse a sua aliança. E mais para frente que o sangue é a essência da vida, o sangue pertence ao Criador, que é o Criador, o dono da vida, e por isso ele era derramado primeiro no propiciatório, ali em todo o ritual, que a partir de agora Moisés passa a ensinar o povo nessas ordens dadas diretamente por Deus, de como passar a ter um relacionamento ritual, um relacionamento diário, um relacionamento que levaria cada vez mais esse povo. Era necessário pureza, era necessário santificação para se relacionar com um Deus tão santo. Eles precisavam aprender a fazer isso naquele período. Por causa disso, Deus institui ali e começa a ensinar o povo a ter esses momentos com ele através do tabernáculo, que mostrava que Deus voltava a habitar no meio deles, exigindo ali, como eu falei, purificação. Mas deixou sempre claro que esse tabernáculo seria transitório. Aqui nós temos uma imagem de como era esse tabernáculo, com o seu cercado, com um pátio inicialmente ali por fora, onde eram feitos os sacrifícios e a aspersão do sangue. Depois ali existe um local onde os sacerdotes se lavavam. Agora nós temos aqui a imagem da tenda do tabernáculo, onde tinha um lugar santo e um pouco mais ao fundo o lugar santíssimo, ou santo dos santos, como também era chamado. Fica aqui para vocês os textos de referência sobre cada uma das descrições. Deus foi minucioso em descrever como deveriam ser construído cada elemento daqui. É interessante ver a espessura da cobertura da tenda, e um pouco mais para frente a espessura até do próprio véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E aqui podemos ver com mais detalhe os artefatos que estavam lá dentro, tanto o candelabro que era aceso quando havia a presença de Deus, depois a mesa com os pães da presença, um incenso que quando Deus se agradava, porque os sacrifícios eram feitos de forma verdadeira, ele depois apareceria ali na parte interior, na arca, onde 2 querubins fechando as asas, o Espírito de Deus aparecia, o próprio Deus falava com o sumo sacerdote, só um era permitido entrar lá dentro para ter essa conversa de Deus, onde ele apresentava todas os sacrifícios do seu povo e pedia perdão pelo pecado que haviam feito naquele período entre um evento e outro, em que Deus aparecia para eles nesse momento. Eu vou destacar aqui, eu não vou entrar em detalhes em cada um dos artefatos, fica aqui para vocês lerem também. Eu vou destacar aqui o véu. E aqui fala um pouco mais do véu. O véu tinha a função de separar o lugar santo do lugar santíssimo. Lá dentro ficava a Arca da Aliança, e ali era o local onde a glória de Deus se revelava, e só o sumo sacerdote entrava. Esse lugar mostrava claramente que ainda, apesar da presença de Deus aparecer na nuvem guiando o povo, ou até nos eventos em que quando ele aparecia ali mais pontualmente junto com o sumo sacerdote, ainda havia uma separação, algo que separasse o povo de Deus. O que era isso? Era esse véu. Este véu, um fato muito interessante, e aí nós encontramos aí, através dos historiadores, e aí eu cito aqui Flávio Joséfo, que foi um importante historiador do primeiro século, que relatou, que a partir dele nós conhecemos muito dessa história toda, que relatava que este véu, que tinha 18 metros de altura, ele tinha 12 centímetros de espessura. Um véu extremamente grosso, que eu diria que é praticamente impossível ser rasgado ali por uma mão humana, sem usar uma faca, sem usar alguma coisa. Não dá para ele rasgar do nada. Fica aqui a dica, esse véu não rasgaria por motivo nenhum.
Pois é isso, meus queridos. A aliança mosaica aqui no resumo. Deus daria para eles o desfrute da primeira aliança, caminhando até a terra prometida, a sua presença novamente no meio deles. Aí ele utiliza o tabernáculo como meio disso acontecer, e que daria paz, prosperidade e permanência junto com o povo, já como era desfrute da primeira aliança na terra prometida. Nessa aliança, ela se torna um pouco mais condicional. Ao homem havia necessidade de cumprir algumas coisas, como renovação da aliança regularmente, através dos cumprimentos no dia a dia dos mandamentos, e também do que era acontecido na parte ritual. Ao povo seria necessário, como vimos lá no versículo, no capítulo 19, deveria ser um povo santificado, separado, diferenciado, reino de sacerdotes, que levaria aos demais povos da terra sobre esse Deus que eles acabavam de conhecer de forma tão sensacional e milagrosa. Que maravilha conhecer como Deus teve o cuidado em cada detalhe para tirar um povo de tanto tempo da escravidão e ainda restabelecer ali a relação, a sua presença junto com esse povo, ensinar como esse povo teria a agir diante dessa presença de um Deus que é santo, que é puro e perfeito, e merecia todo o cuidado na continuidade dessa relação. Que especial ver isso. Mas aí eu pergunto para vocês, será que isso era o suficiente? Bom, agora Deus se fazia presente, Deus estava entre eles, deveria ficar só assim? Agora estamos resolvidos, estamos na calmaria, nada mais evoluiria? Ah, meus amigos, eu digo que com certeza sim. E a nossa aula 9 vai revelar isso, quando nós vamos conhecer um pouquinho de como é que o povo, agora diante dessa presença, reage. O que eles querem agora? É mais presença? Fica ligado, fica aqui a curiosidade para a nossa aula, onde vamos abordar um pouquinho sobre juízes e aliança davídica. O reino de Deus será para sempre. Até lá!